Salmo 51, o que está escrito aqui é a oração de Davi. Depois que pecou depois que ele pecou com Betseba. E livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, você tem a história. Não vou lê-la aqui, não vou voltar a comentá-la com detalhes. Mas, enfim, retomando alguma coisa, Davi, enquanto o seu exército tinha ido à guerra, ele deveria estar junto, ele ficou em casa, foi tirar uma soneca à tarde, levantou, olhou na janela, viu uma mulher que estava tomando banho, Betseba, chama, ela era mulher de outro homem, se deita com ela, comete adultério e começa uma grande desgraça na vida de Davi. Ele procura esconder o pecado e, em função disso, a coisa só vai piorando. E a Bíblia diz que o nosso pecado vai nos encontrar. Mas dia menos dia, o pecado que nós não tratamos com ele, não nos arrependemos dele, ele vai nos encontrar. Davi adiou isso, o pecado encontrou. Natã, o profeta de Deus, o confronta. E diante dessa confrontação, Davi, ele se arrepende. Comportamento diferente de todos os outros reis de Israel, de Judá, quando os profetas denunciavam o pecado, eles colocavam o profeta na cadeia, na prisão, matavam. Davi não. Davi admitiu o seu pecado. No entanto, áreas acabaram sendo afetadas e que precisam passar por um processo de restauração. E se nós não entendemos o processo de restauração, se não olhamos para a palavra de Deus e não tivermos o coração aberto para todas essas coisas, nós vamos passar por sérios conflitos e que vão nos levar a muitos problemas. E se a gente não entender isso, nós não vamos nos submeter ao processo de restauração divina. A questão do pecado de Davi, sim, Deus o perdoou. Por que ele foi perdoado? Porque ele reconheceu, finalmente reconheceu. Demorou para isso. E essa demora dele o levou a aprofundar o pecado e a piorar a situação. Mas chegou um momento que ele viu que não adiantava fugir e o pecado o alcançou. E ele teve essa postura de arrependimento. Que eu e você não neguemos, não justifiquemos e não fujamos do nosso pecado porque ele vai nos alcançar. Vamos tratar dele, vamos encará-lo. Vamos dizer, pequei. Ele pecou, mas ele queria restauração. Ele queria usar isso tudo como testemunho. Para falar com outros pecadores, para que eles se voltem a Deus. Mas ele pecou quando ocorre o pecado, destruições, desestruturações ocorrem. E daí eu quero olhar aqui com você pedidos de restauração. Versículos 10 e 11, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O pecado nos desestabiliza. Outra versão diz um espírito reto. E a ideia é de um chão que se caminha.
Mas é muito interessante que isso tudo fala de um processo. Tem muita gente que erra, que peca, que detona a vida. E vem a Jesus, Jesus me perdoa, e eu quero que o Senhor mude já tudo. Tem gente que às vezes leva anos, 20 anos, detonando a vida, fazendo um monte de besteira, de asneira, detonando muita gente. Jesus me perdoa, e sim, tem arrependimento, Jesus perdoa, e quer exigir que de uma hora para outra tudo se resolva instantaneamente. Não é assim. Deus é um Deus de milagres, Ele pode fazer coisas instantâneas, mas geralmente se fala de um processo. Davi tinha pecado e aqui ele já tinha sido perdoado. Comunhão com Deus restaurada. Contudo, ele tem a consciência que tem que lidar com as consequências do pecado dele. Que tudo que foi destruído, que ele destruiu, vai ter que estar agora em um processo de reconstrução e de restauração, e que isso demandaria muito tempo. E é muito interessante essa palavra cria. É o mesmo termo no hebraico usado em Gênesis 1. É o mesmo que a bara. Como é que Deus criou o mundo? Deus não criou o mundo em 1 minuto, em 1 hora, em 1 dia. Deus criou dentro de um processo. E o processo de Deus foi bem ordenado. Ele não poderia ter criado no segundo dia o que Ele criou no primeiro. Ele não poderia ter colocado as plantas e os animais sem antes ter feito separação entre água e terra seca. Ele não podia ter criado a fauna sem antes ter criado a flora, porque a fauna depende da flora para se sustentar. Deus foi criando dentro de um processo bem estruturado para que as coisas ficassem bem estabilizadas. Davi reconhece que ele destruiu muita coisa. E ele quer então restauração. Mas quando ele usa esse termo cria, ele está entendendo, é esse termo lá da criação. Isso não está explícito no texto. O texto não está dizendo que Davi tinha isso, mas enfim, é o termo que ele usa. E nós podemos inferir que ele estava entendendo, ele é o Deus que cria, mas ele cria dentro de um processo. Eu destruí muita coisa. Agora Deus cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Renova, fala de renovação, tinha antes, foi desfeito, foi destruído, preciso de uma renovação, eu preciso disso de novo, um renovo na minha vida. Renova dentro de mim um espírito estável, reto, porque o pecado desestabiliza todas as coisas. O pecado desestabiliza emocionalmente, relacionamentos familiares, ele desestabiliza finanças, vida profissional, vida sentimental, ele desestabiliza tudo. Ele se sentiu separado por conta do pecado. E daí ele clama, e ele diz: Deus, não me expulses da tua presença. Não me expulses da tua presença. Ele está temendo a Deus, ele viu o que ele perdeu, ele viu como é horrível estar separado de Deus pelo pecado, e ele diz: não me expulses da tua presença. Tem temor a Deus. Para que restaurações aconteçam na nossa vida, nós precisamos temer o Senhor. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ele está dizendo: eu preciso do Espírito Santo. No Antigo Testamento, essa é uma das poucas expressões que está Espírito Santo. O nome
completo da terceira pessoa da Trindade. Não retires de mim o teu Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito, para que eu ande e eu caminhe no processo de restauração. Essa é a busca do coração dele. Ele está buscando aqui uma reconstrução espiritual. Mesmo que o pecado foi perdoado, ele estava salvo, porque tinha confessado o pecado. No entanto, tinha um processo de restauração até da própria vida espiritual. Devolve-me, eu quero ter essa alegria. Ele tinha se arrependido, estava diante de Deus, mas é restauração emocional. Ele está buscando alegria, entendendo que isso tudo é um processo. Versículo 14, ele diz: livra-me da culpa. Ele tinha sido culpado de sangue inocente. Livra-me da culpa dos pecados de sangue. E ele tinha se arrependido, tinha pedido perdão, mas daí vinha a luta contra a culpa. E nós temos um inimigo, que é o acusador, que é o diabo, o diabolos, caluniador. E então, pecamos, confessamos, mas sabe, tem um acusador. E a Bíblia diz que nós precisamos resisti-lo. A Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E daí vem esse confronto, esse conflito. E nós precisamos, a partir das promessas da palavra, rejeitar as acusações. Pois a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a culpa. E quando Ele está dizendo aqui: por tua vontade fazes Sião prosperar, Ele entendia que o pecado barra a prosperidade, impede a prosperidade. Quem vive em pecado não prospera. Não prospera na sua vida espiritual, não prospera na vida sentimental, não prospera na vida familiar, está encalhado. O pecado faz encalhar. O pecado faz morrer. O salário do pecado é a morte. E então ele está orando para que Deus tenha misericórdia e faça prosperar de novo. E quando ele diz, ele ora: ergue os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele, como monarca, líder da nação, quando ele pecou, muros falavam de proteção. Essa proteção caiu. O pecado baixa a proteção. O pecado abre as brechas no muro e então o inimigo pode entrar e invadir. Ele entendeu isso. Ele diz: ergue os muros de Jerusalém. Com pessoas tem todo um processo de restauração que demanda mais tempo e que exige humildade daquele que pecou. Exige quebrantamento. E Davi vai falar sobre isso. Sabe, para que restauração aconteça, a gente precisa buscar agradar a Deus. E versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É perdoado e depois é restaurado aquele que se quebranta.